Em qualquer caso, eles forem entrando, eu vou habilitando aqui. E Tá bem. já deixei a gravação Já vi que tu está iniciada. gravando, né? Uhum. Então, essa aula é uma continuação, como obviamente vocês sabem, da anterior, e da mesma forma que a anterior, o material de referência é o material didático, aquele eu vou seguir também aquela sequência que eu já tinha mostrado para vocês. Então, para começar, vamos recuperar. Desculpe. Para começar, vamos recuperar onde é que a gente parou, né? O que a gente fez na aula passada. Então, o que nós fizemos na aula passada foi revisar os conceitos fundamentais, com ênfase na especificidade do conceito de aparelho de Estado, com relação ao de Estado, aos elementos e ao sistema político. Enfatizamos também a interconexão inerente à administração pública entre técnica e política. Destacamos a trajetória histórica da constituição da administração pública no Brasil, a partir da influência dos Estados Unidos, a especificidade do conceito e da existência de estado de bem-estar social no contexto europeu do pós-Segunda Guerra, e a relação do seu desmonte com a emergência da nova administração pública, e os princípios fundantes da administração pública em sua diferenciação com relação à administração privada. O objetivo daquela primeira parte foi entender que as prescrições para as reformas do aparelho de Estado, que nós vamos ver hoje, fundamentadas na nova economia política, se originaram para combater um tipo de organização da administração pública que nunca tivemos, que sustentava o estado de bem-estar social. Ainda assim, essas prescrições foram seguidas por todos os países em decorrência, principalmente, de condicionalidades impostas pelas agências internacionais de financiamento. Aqui nós estamos nos referindo, por suposto, ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, etc. Então, em síntese, o Brasil adotou um modelo burocrático de organização da administração pública, cujo marco foi a criação do DASP, que nós vamos ver logo na sequência, em 1938, que foi aquilo que nós vimos bem no finalzinho da aula, os princípios fundantes da administração pública, não é? Em sua diferenciação com a administração privada, e que se expressam na conformação do aparelho de Estado no Brasil, tem como marco a criação do DASP em 1938. Se no contexto europeu e de outros países centrais, o objetivo das prescrições para reformar o aparelho de Estado era abrir novos espaços para a realização de lucros no mercado, reduzindo a presença de organizações públicas na provisão de bens e serviços, lá atacando o estado de bem-estar social, no nosso contexto o objetivo foi o mesmo, abrir novos espaços para a realização de lucros no mercado, só que no nosso caso atacando os princípios da administração pública e o seu modelo de organização. Por isso que aqui, quando no discurso sobre a necessidade da reforma do aparelho de Estado, lá nos discursos do Ministério lá do Mari e do Bresser Pereira, o contraponto vai ser a organização burocrática. Então, aqui nós vamos fazer, então, essa trajetória dessa conformação da organização burocrática na administração pública brasileira. Como eu mencionei, os marcos da organização da administração pública no Brasil, o marco fundador é a criação do departamento do DASP em 1938, que tem como objetivo, então, reformar o serviço público brasileiro com base em um sistema racional de gestão e um sistema meritocrático de acesso ao emprego nesse setor. Como eu já mencionei
na aula anterior, essa fundamentação, ela vem por via das consultorias, da formação de pessoal, da ida de pessoas que vão fazer curso nos Estados Unidos, ela vem impregnada dos valores norte-americanos, e que são, nesse caso, já a eficiência e a primazia das relações de mercado. As ideias principais por trás da criação do DASP eram considerar os princípios da administração pública como passíveis de aplicação universal, já a separação entre política e administração, e criar um departamento de administração geral como órgão de apoio direto e imediato ao chefe do executivo, ou seja, muito centralizado. Volto a dizer que tudo isso que eu estou falando está no material didático de vocês, bem debulhadinho, e que vocês podem me interromper a qualquer momento. Outro marco na sequência histórica é a reforma de 1967. E aí nós já estamos, obviamente, no período da ditadura civil-militar. Essa reforma de 67, ela teve como objetivo declarado modernizar o aparelho de Estado e aumentar sua eficiência com a adoção explicitamente do padrão de gestão do setor privado. Humberto Castelo Branco declarava explicitamente em 1965 que o propósito era que o setor público operasse como uma empresa privada. Ela é formalizada pelo famoso Decreto-Lei 200, que criou, ele é muito importante porque nós referimos até hoje, porque ele criou uma estrutura que se mantém até hoje, que é a diferenciação entre a administração pública direta e indireta. Isso acabou flexibilizando os controles burocráticos e, por isso, ampliou as possibilidades de captura do Estado por interesses privados. Ainda, especificamente sobre a organização da administração direta, ela se expressa, então, na existência de autarquias, personalidades jurídicas de direito público voltadas para executar atividades típicas da administração pública, que requerem gestão administrativa e financeira descentralizada, empresas públicas, que são veículos para ação governamental em atividades de natureza empresarial, cujo capital pertence, pelo menos majoritariamente, os 51% lá, ao poder público, e sociedades de economia mista. Acabei de dizer bobagem. A sociedade de economia mista para atividades de natureza mercantil, essa sim, adotando a forma de economia anônima, de sociedade anônima, com ações que, em sua maioria, pertencem ao poder público. Então, os efeitos da reforma de 67. Ela teve um caráter descentralizador, como vocês veem. Não é? Se o DASP era absolutamente centralizado, essa reforma de 67, ao criar essas diferentes modalidades, principalmente na administração indireta, ela tem um caráter descentralizador. No entanto, as análises posteriores, aqui eu estou citando esses autores, Barbosa e Silva, mostram que a descentralização por si só não garantiu a eficiência almejada e que também não levaram à democratização e muito menos à organização e controle sobre o setor público. Embora a reforma pretendesse inicialmente repassar ao setor privado a maior parte das funções executivas do poder público, essa intenção se frustrou pela inexistência de um mercado naquele momento. Não havia um mercado de serviços que pudesse resultar na expansão desses serviços pelo setor privado, o que resultou na expansão das empresas estatais. Ele foi um esforço para adaptar o aparelho de Estado para responder às demandas de um modelo de desenvolvimento associado ao capital externo. Ele foi muito importante porque ele institucionalizou um sistema de planejamento. Ele abriu oportunidades para a expansão da administração direta
e aí se reforça que, dotada de autonomia em um contexto político autoritário, como era o da ditadura, contribuiu para a expansão dos interesses privados no interior do aparelho de Estado. A reforma entra em pauta novamente, aí nós já estamos em 1995, após a redemocratização, e já estamos nesse momento de pressões pressões reformistas internacionais. E os temas seguem sendo autonomia, descentralização e eficiência. Nós defendemos, muitos autores, nós inclusive, há um texto meu e do Paulo Abdala e da Luísa, que está nas leituras aí de vocês, que é a existência de um processo ininterrupto, continuado de reformas, que se inicia em 95 e que não se interrompe nos governos seguintes e que não se interrompe até nossos dias. Mas há um marco, e esse marco, nós vamos ver na sequência, é a reforma do aparelho de Estado. E por isso também, eu já faço um parênteses, vocês têm o outro texto, que inclusive está previsto para a tarefa, que é aquele que tem as reformas paradigmáticas, não é? E vocês vão dizer, mas por que para lá, né? Para lá naquele momento, porque depois dessa grande reforma do aparelho de Estado, nós não tivemos nenhum outro momento, vejam que eu estou mencionando aqui os marcos, não é? A reforma do DASP, a de 67, e a gente vai para a de 95. Entre esses longos momentos, esses tempos longos aí, entre esses períodos, há processos contínuos de adaptações, de reformas, etc. Mas os momentos paradigmáticos, e esse é o argumento do texto da Núria, que vocês têm para a tarefa, são esses marcos, não é, que nós estamos revisando agora. Então, essa é a chamada reforma gerencial da administração pública brasileira, que é essa última que nós passamos e cuja estruturação nós ainda nos encontramos sobre ela. Então, o contexto histórico dessa reforma é o contexto da emergência do neoliberalismo, a partir, eu mencionei isso já na última aula, então vou retomar aqui brevemente, da crise do capital, que se inicia, tem seus marcos também, a partir de 1968, mas que é uma crise estrutural, que é mais intensa na década de 70, mas é uma crise que não se encerrou ainda sendo uma crise estrutural, ela também se prolonga no tempo. Como ideário filosófico, né, o liberalismo surge em meados da década de 40. Vocês ter ali na página 30 um quadrinho cor-de-rosa. Lembrem que eu mencionei que os quadrinhos cor-de-rosa são para serem lidos, né? E ali estão os autores de referência e as ideias desse desenvolvimento filosófico que tem esse marco. Como repercussão mais recente, ele está relacionado com essa estratégia para a saída da crise. Então, nos países centrais, era preciso reverter os ganhos que os sindicatos e os trabalhadores haviam tido no acordo entre as classes sociais que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, num momento de pleno, como é que eu vou dizer, num momento de, tem uma expressão para isso, num momento de, não vem o conceito, mas um momento de desenvolvimento, sei lá, virtuoso do sistema do capital, não é? Em que havia grandes lucros, havia muita acumulação. Então, era possível fazer um acordo com a classe trabalhadora que houvesse também redistribuição de ganhos
para a classe trabalhadora. Isso foi o estado de bem-estar social. Quando vem a crise do capital, é preciso reverter esses ganhos, né? E é preciso avançar, então, para reverter e para ampliar espaços para acumulação. Então, o neoliberalismo e os seus marcos filosóficos, que a gente não vai ter tempo de lidar com eles aqui, mas que basicamente é o espírito extremamente individualista e competitivo, arraigado, e a gente pode sintetizar grosseiramente na expressão de que cada indivíduo é um empreendedor de si mesmo, não é? Como dizia o doutor aí. Então, o resgate dessa filosofia, ela vem como parte da solução para superar essa crise, que é uma crise profunda, com grande repercussão na década de 1970. Na administração pública, isso se expressa redondamente, assim, bem formuladinho, acabado, num documento de 1990, cujo autor é esse aí, o John Williamson, e que é publicado pelo Banco Mundial e que responde pela alcunha de Consenso de Washington, era o nome do documento. E esse documento tem uma série de recomendações para promover ajuste macroeconômico nos países em desenvolvimento, ou seja, feito sob encomenda para nós mesmos. E as prescrições eram disciplina fiscal, redução do gasto social, reforma tributária, liberalização financeira, unificação da taxa de câmbio, liberalização do comércio, abolir barreiras à entrada de capital externo, privatizar empresas públicas, abolir regras que impeçam a entrada de firmas estrangeiras, permitir apenas regulamentações que garantam segurança, proteção ou supervisão prudente às instituições financeiras, sistema legal que propicie segurança sem custos aos direitos de propriedade. Bom, essas prescrições que o Banco Mundial e o Fundo Monetário disseminam amplamente, como eu disse, implantam nos países via as condicionalidades, que não deixam de ser um mecanismo de chantagem, né? Condicionalidades é um nome bonito. A gente empresta dinheiro com a condição de que vocês implementem as reformas. Elas produziram logo muitos efeitos adversos nos países. Muitos efeitos adversos em países e com situações ainda mais dramáticas que as nossas, como os países africanos, por exemplo. E algumas agências que compõem esse cenário aí das agências internacionais, como foi o caso da Unicef, começaram a fazer grande pressão para que esse ideário fosse reformado, porque o impacto negativo, por exemplo, foi na mortalidade infantil, na desnutrição, etc., nos países onde isso foi logo implementado diretamente. Então surge... Vou pular isso aqui. Eu falei e pulei os slides, né? Surge algo que ficou conhecido como o consenso ampliado, ou seja, uma segunda geração de receitas voltadas para reformas institucionais e políticas, incluindo as reformas da administração pública, uma espécie de suavização, não sei se existe, atenuar, não é? Sem romper com os princípios ordenadores, mas dando uma maneirada. Assim. Então, o que nos importa é que nesse segundo pacote aí, que se chama o consenso ampliado, amplia a concepção de uma administração pública que se organize segundo o modelo do setor privado e sua participação. A forma que eles encontram para compensar esse impacto negativo que teve sobre a vida de setores populacionais importantes foi incluir as associações, as organizações não governamentais, como tendo um papel central na operacionalização de políticas públicas. Se no consenso de Washington era direto para o setor privado, a moderação que veio no consenso ampliado foi
que nessa segunda geração de receitas a prescrição é bom, políticas sociais, então, organizações não governamentais, que é uma forma de privatização, ainda que com um outro caráter. Bem, eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo essas coisas que eu estou falando na trajetória, no que a gente tem no nosso cotidiano. Né? A gente está me interrompendo hoje. Então, sintetizando, do que nós estamos falando aqui? De crise e reorganização da administração pública. Crise do capitalismo se inicia na década de 70, final dos anos 60. Necessidade de reorganizar a relação entre poder público e mercado para renovar as possibilidades de acumulação e crescimento econômico, a prescrição das reformas, e o desenvolvimento do braço gerencial do neoliberalismo em suas diferentes vertentes, que aí ganham nomes diferentes nos diferentes países. E esses nomes diferentes, porque no essencial elas são basicamente a mesma coisa, esses nomes diferentes se referem a estratégias discursivas, o que estão combatendo. Então, nos Estados Unidos se chamou reinvenção do governo, na França, administração pós-burocrática, na Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, nova administração pública, e no Brasil, administração pública gerencial. Então, o que acontece no Brasil? Qual é o processo aqui? Em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, é criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Aparelho de Estado, MARE, e nomeado Luiz Carlos Bresser Pereira como titular. Bresser Pereira é um acadêmico, né? Era professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, grande estudioso da burocracia, e que, exatamente por ser um grande estudioso da burocracia, foi capaz de fazer um giro retórico e impressionante e transformar o seu conhecimento em um discurso que nega, inclusive, a correção das suas análises anteriores, mas que ele pôde fazer exatamente porque tinha essa competência, um discurso muito convencível. Né? Então, o Bresser denominou o movimento reformista no Brasil, como eu já disse, de administração pública gerencial. No discurso, ele é um modelo que se opõe à administração patrimonialista e à administração burocrática, e que se propõe a reconstruir o Estado, um Estado que ele descreve como sendo um Estado social e liberal. Qual é a expressão concreta da reforma no Brasil? Então, o que aconteceu? Ele definiu tipos de atividades, responsabilidades e setores. Certo? Então, os primeiros tipos, depois isso vai estar num desenho aí, como está no material de vocês. Atividades exclusivas do Estado. Definição das leis e políticas públicas e a cobrança do seu cumprimento, executados pelo núcleo estratégico. Presidência, Legislativo, Judiciário e cúpula dos ministérios. Bem como aquelas que se relacionam com o poder do Estado, desregulação, controle, fomento, seguridade social e polícia, que seriam executadas por unidades descentralizadas. Então, atividades exclusivas do Estado, um núcleo estratégico centralizado e aquelas que se relacionam com o poder de Estado, que seriam executadas por unidades descentralizadas. Atividades não exclusivas do Estado, que compõem o setor no qual o poder público atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais, entidades civis sem fins lucrativos, e privadas lucrativas que não possuem poder de Estado, mas que executam serviços que envolvem direitos humanos fundamentais, atividades de produção para o mercado, corresponderiam à propriedade privada, e aqui se inclui a privatização de empresas estatais.
bem? Então, nas não exclusivas, aonde ele atua simultaneamente com outras organizações públicas, as civis sem fins lucrativos e as privadas lucrativas, que executam serviços que envolvem direitos humanos fundamentais, saúde, educação, assistência social, etc. E atividade de produção para o mercado, que corresponderia à propriedade privada, e aí vem a privatização das empresas estatais. Bem? Então, isso resulta nesse desenhinho aqui. Forma de propriedade, que é o que nós estávamos falando nessa coluna aqui. O núcleo estratégico, que é estatal, legislativo, judiciário, presidência, cúpula dos ministérios, Forças Armadas, Ministério Público. As atividades exclusivas, também estatal, regulamentação, controle, fiscalização, fomento. Essa centralizada e essa descentralizada. Os serviços não exclusivos, que podem ser por organizações públicas não estatais, organizações sociais, certo? Educação, saúde, pesquisa científica, tecnologia, cultura, proteção, preservação do meio ambiente e a privatização da produção para o mercado. Então, aqui, a estatal, a pública não estatal e a privada. E a forma de administração de todas seria a forma gerencial, ou seja, um modelo de administração espelhado, mimetizado na administração empresarial. Isso também teve expressão um pouco mais adiante na Constituição Federal, com a introdução do princípio da eficiência pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A eficiência, o conceito de eficiência, ele é claramente uma expressão, um princípio que organiza o mercado, porque ele é puramente uma relação custo-benefício acima de qualquer outra consideração ética ou social. Nós vimos isso na aula passada, ele é o ápice da racionalidade instrumental, do cálculo meios-fins. E no Brasil, ele atinge o status de princípio constitucional. Isso eu tenho certeza que é a única Constituição do mundo que tem isso. A emenda constitucional introduziu também a possibilidade de demissão de servidores por insuficiência de desempenho e excesso de quadros. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui é que essa emenda ela completa esse processo aqui da reforma, naquele marco de 95, 98. E ainda isso se fecha, esse pacote, com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que limitou os gastos com servidores públicos, não é? E a gente precisa entender essa lei em articulação com isso aqui, com serviços não exclusivos. Porque se há uma limitação de gasto com servidores públicos, e se há setores como saúde e educação, que são mão de obras extensivas, os administradores públicos são empurrados a transferir a execução desses serviços para os públicos não estatais. E a gente tem todo esse imbróglio aí das terceirizações, na saúde, por exemplo, nos municípios. Tá? Então, vejam como nós estamos falando aqui de 95, 98, 2000, mas isso é um kit que se articula. Bom, e aí aquela nossa tese, né? Se as reformas acabaram junto com o governo Fernando Henrique, a resposta é sim e não. O processo se encerrou com a aprovação daquele marco legal que nós acabamos de mencionar ali. Porém, é preciso, quando a gente faz análises, é preciso levar em conta as transformações aparentemente pontuais, isoladas, que dão continuidade e aprofundam a trajetória.
Então, por exemplo, algumas delas, a reforma da Previdência dos Servidores Públicos, que é de 2003, as parcerias público-privadas, formalizada através de uma lei de 2004. Eu não vou ficar voltando, mas vocês têm o desenho aí, a gente pode ficar voltando lá nas bolinhas o tempo todo. A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que está na tarefa de vocês, que é de 2011. A Emenda Constitucional de 95, a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou o investimento público em educação, saúde e outros gastos por 20 anos. A PEC 32, que está marcando o passo. Muito importante, o ensino de tecnologias gerenciais na formação da administração pública, inclusive pela Escola Nacional de Administração Pública. Que aí, vou voltar lá nas bolinhas. Que é isso aqui, né? Garantir a forma de administração. Então, elas são continuadas, né? A PEC está tramitando aí, vocês devem estar acompanhando, não é? Ela era para ter sido aprovada no passado, graças à mobilização e à luta dos servidores públicos, ela foi barrada no Congresso, onde está lá em stand-by, né? Mas ela seria a proposta mais recente, com aqueles truques de sempre, preservar privilégios de membros de poderes, como magistrados, procuradores, militares, e incidindo essencialmente sobre os servidores da ponta, professores, médicos, enfermeiros. Concentraria na figura do chefe do executivo a prerrogativa de extinguir via decreto órgãos, autarquias, fundações, cargos, carreiras. Ampliaria e generalizaria permissões para execução de serviços públicos por órgãos e entidades privadas, com novas formas de contratação, quebrando o regime jurídico único, introduzindo vínculos temporários, cargos com prazos indeterminados, etc. Introduziria a terceirização no meio do serviço público, basicamente. Processos simplificados de seleção de servidores temporários, não é? Com a investidura de servidores permanentes mais bem avaliados, ou seja, jogaria o concurso público na lata do lixo e jogaria para o futuro a demissão por insuficiência sem uma definição prévia de critérios para avaliação. Então, essa seria um processo ainda continuado dessa implementação desse processo. E, em síntese, para encerrar este momento, então, a administração pública ela está marcada pela referência à lógica da organização do setor empresarial e dos negócios desde o seu início. Essa marca de berço facilita em muito a aceitação, praticamente sem resistências, do ideário neoliberal nessas últimas décadas e da sua expressão organizacional, que é o gerencialismo da administração pública. O gerencialismo, a gente aqui, de maneira muito simples, está se referindo a esse modelo de administração calcado, reproduzindo a lógica da administração empresarial na administração pública. O neoliberalismo avança de modo continuado e renovado sobre o aparelho de Estado, independente de quem esteja no governo. Isso é muito importante a gente ter claro. Tendo em vista, e aí é importante a gente entender que as definições estruturais da macropolítica são muito importantes para a gente entender o que acontece no cotidiano das organizações e das políticas. Então, no Brasil, a reforma do aparelho de Estado, essa que nós estamos sob ela, teve seu marco e lógica definidora no governo Fernando Henrique, mas se encontra em expansão, incluindo desde reformas estruturais até a disseminação das tecnologias gerenciais privadas para a prática da administração pública. Esse era meu último slide, então eu estou à disposição de vocês não me interromperam, então eu fui falando, a gente tem tempo aqui para conversar. Era uma aula com conteúdo mais direto, assim, né? Mais informativo. Né? Boa noite, professora. Não sei se a senhora me ouve. Ouço, sim. Oi, boa noite, professora. Estava ouvindo assim, do assunto, acho ele de extrema importância para
para toda a questão contextual assim da sociedade, né? Não à toa a gente está estudando administração pública. Acredito que a grande maioria dos colegas dessa especialização sejam agentes públicos, né? E assim, até pela própria questão de ser obrigado em função dos concursos públicos, a gente acaba estudando todas essas leis, todo esse histórico, né? Que é sempre muito muito rico. Mas eu estava pensando assim, enquanto a senhora falava, qual seria o seu ponto de vista assim, enquanto do assunto, né? Uma pessoa que estuda, que avalia, porque lá em 95 a gente tinha uma reforma do Estado institucionalizada. Ela era estruturada, ela tinha, né, o governo Fernando Henrique na época, ele, digamos assim, jogou às claras o que ele pretendia fazer, né? Que teve inclusive ali a questão da própria criação das agências reguladoras de serviços públicos, já pensando em possíveis privatizações dos setores de energia, de telecomunicações e tal. E a gente, assim, pelo menos eu percebo ao longo do tempo, enquanto agente e estudante do assunto, que isso foi se enfraquecendo no sentido da publicidade disso. E o que a gente percebe hoje, pelo menos eu, é que tem sim sempre há um processo de reforma do Estado, de privatizações, mas que ele fica muito velado e também muito regulado pelo mercado, né? Por exemplo, assim, a própria indústria da energia, agora a gente viu que a Eletrobras, ela se chancelou a privatização. Salvo engano, foi a única estatal, de fato, que o governo Bolsonaro conseguiu privatizar, teve todas as legislações flexibilizadas. Por quê? Porque o mercado ele está respondendo a isso, né? O insumo energia elétrica, ele hoje já tem uma outra percepção de mercado no mundo. Ele é essencial e ele já é privado. Então, assim, e aí a gente tem outros mercados, tem o próprio mercado de logística, dos correios e tal, que é uma pauta que está em discussão. A senhora falou ali da empresa brasileira de saúde, né, salvo engano. Então, assim, a avaliação que eu fiz, assim, refletindo sobre a sua fala principalmente, é que esse processo de privatizações, ele nunca parou, mas parece que hoje ele é mais velado, ele é mais focado em alguns nichos, em algumas empresas, em algumas estatais, e aí a gente não vai nem adentrar nas questões dos interesses políticos, do porquê essa, porquê não aquela, enfim. Mas, assim, só... Assim, o que a senhora pensa em relação a isso? Como a senhora vê esses movimentos, né, que estão acontecendo? Eu concordo contigo que esse processo ele é dependente do mercado. Porque se não há mercado, não há quem compra, não adianta tu querer vender. Né? Então, isso que tu disseste é perfeito. Né? Inclusive, eu mencionei lá, olha, lá na época da ditadura, os caras queriam privatizar as coisas lá, mas naquela época o Brasil não tinha um mercado, não estava aí no cenário internacional, não tinha investidores estrangeiros, não tinha quem quisesse comprar. Né? Então, o que nós vemos hoje é um afã de vender o patrimônio público. Seja ele qual for. Na aula passada, eu não sei se o teu colega está aí, mencionou a Corsan. A gente não precisa ir nas grandes empresas estatais aí, que são... foi tu, Junei. A gente não precisa ir nas grandes empresas estatais de infraestrutura. Você olha, tu mesmo disseste, energia elétrica é estratégica para o desenvolvimento nacional. Né? A gente precisa da energia elétrica para o desenvolvimento nacional, não é nem para a casa da gente. Né? E isso, eu parei aqui, fui para outro assunto e voltar. Mas o que a gente vê é uma espécie de, vamos anunciar e ver se tem comprador. É uma espécie de liquidação, sabe? Se não tem, a gente guarda para o próximo ano. Não vejo nada velado. Basta a gente acompanhar as notícias. Não vejo nada absolutamente velado. Né? Os leilões lá das coisas lá de petróleo, não é? Faz leilão toda hora. Não consegue vender. Não tem quem compre. Agora com o negócio
da Rússia lá, se fizer, é capaz de ter, sabe? Então, professora, eu só queria fazer deixa eu fechar aqui. Com as privatizações, é absolutamente descarado. Né? E só deixa eu voltar ao começo. Com relação às reformas, já te passo, Junei. Com relação às reformas, veja, não se pode fazer grandes reformas todo o tempo, porque isso gera uma instabilidade fenomenal. Então, por isso, nesse sentido, eu acho que o texto da Elvia é muito bom, porque ela diz, olha, as reformas, elas fazem transformações paradigmáticas, elas mudam. Então, essas são as reformas que têm data, e que têm lei, e que têm etc., né? Que são as 3 que eu mencionei para vocês. Nesses períodos, até porque as reformas mudam muitas coisas, é preciso legislações complementares, alterações estruturais complementares, o impacto disso nos municípios, para que elas vão se implementando de fato. E aí, lá pelas tantas, décadas depois, acontece mais uma grande estrutural. Esse é o processo. Não quer dizer que o processo seja oculto, não é? Até porque cada lei dessas é um bafafá, não é? Para a gente e tal. Mas é que quando são grandes reformas, eles realmente são marcos de grandes alterações. Junei. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, professora. Eu estava aqui pensando, se a introdução desse ideário foi com os empréstimos que o Brasil conseguiu com o BID, com FMI, seja lá qual foi a organização que cedeu esse dinheiro, apresentou um documento, vamos dizer assim, que obrigou o Brasil a adotar esse tipo de questão. Por que se mantém ainda esse tipo de ideário no país, já que não se tem mais, acredito eu que já devem ter pago todos esses empréstimos. E não é por obra do acaso que as coisas vêm acontecendo desde então. Alguém está pensando isso. A impressão que me dá é que tem alguém que pensa isso, que senta junto e organiza isso para que funcione dessa forma. São os lobbies dentro da política ou é bem mais complexo do que isso? Tá, então, muito bem. Então, veja, se fosse simples assim, seria uma maravilha, porque a gente pagou, dá um pontapé neles, puf, né? Que maravilha, mas não é. Por que eu menciono as agências? Porque elas são órgãos disseminadores das receitas. Elas são as que dizem, olha, todo empréstimo, ele tem um componente que eles chamam de modernização. Então, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre agora, ela tem um empréstimo do PNUD, o financiamento do PNUD, no caso é um empréstimo, o financiamento do PNUD para apoiar a reforma do Plano Diretor de Porto Alegre. E essa reforma do Plano Diretor de Porto Alegre tem um componente lá de modernização. Esse componente de modernização é para contratar consultorias. Quem que a Prefeitura de Porto Alegre vai contratar nessa consultoria? Os setores empresariais que fazem lobby financiam, quando está sendo gravado, os setores empresariais que fazem lobby, a Maria Macarena vai junto comigo para responder processo. Né? Não é? E aí nós temos o que vai vir no direcionamento do Plano Diretor de Porto Alegre. O Centro Histórico, por exemplo, que é onde eu moro, estou apontando ali, porque eu moro aqui no Centro Histórico, ali do lado da Igreja das Dores, atrás eu vejo o Rio Guaíba. Isso vou ter um espigão de 30 andares na minha frente. Entendeu? Então, essa é uma articulação entre agentes econômicos, agentes financeiros, agentes políticos, não é? Com projetos compatíveis. Por isso é importante sempre a gente analisar os tempos históricos em que isso acontece. Né?
Então, a introdução do... Eu não disse isso para vocês, podia ter dito. A nossa reforma do aparelho de Estado, ela foi atrasada pelo nosso tempo histórico. Quando nós fizemos a reforma do aparelho de Estado, os outros países já tinham feito. Sabe por quê? Porque nós saímos do movimento pela democratização e fizemos o processo da Constituinte. Então, nós estávamos construindo uma Constituição com direitos, com participação cidadã, enquanto o povo lá fora já estava reduzindo o seu estado de bem-estar social e tudo mais. Enquanto os ingleses destruíam o seu sistema de saúde, que era modelo para o nosso SUS, nós estávamos aqui construindo o SUS. Então, isso atrasou o tempo para as reformas no Brasil. Foi preciso uma conjunção político-econômica, histórica, que permitisse que esse acordo, não é, se concretizasse, que ela pudesse acontecer. Então, o que eu enfatizei não é que as condicionalidades são importantes, porque é o meio pelo qual o mundo inteiro faz o mesmo processo. Por que as reformas são iguais aqui, na Colômbia, na África do Sul, na Indonésia, sabe? Porque os agentes que disseminam têm que fazer isso lá no componente modernização são os mesmos. Isso a gente precisa entender, senão a gente não entende. Deve ser porque é bom, né? Que todo mundo faz igual. E tem nas instituições acadêmicas, por exemplo, aqui na região, a gente tem um centro latino-americano de apoio ao desenvolvimento, qualquer coisa, o CLAD, que faz um congresso anual de administração pública, que é uma organização poderosíssima, reúne todo ano num congresso todos os administradores públicos dos governos de todos os países da região. E eles bombardeiam todo ano com a mesma receita. Então, há conluios acadêmicos, há acordos acadêmicos, econômicos, financeiros, há circuitos interconectados, complexos. Professora, dentro disso que a senhora acabou de falar, a gente pode pensar numa coisa assim muito mais expansiva além do país, né? Voltando ali ao setor energético, né? Centrado em empresas chinesas. Acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas a senhora acredita assim que essas forças econômicas extraordinárias elas têm essa capacidade de regular o ambiente institucional estatal dos países? Não. Porque o que eu penso assim, a senhora falou, por exemplo, a Colômbia e tal, na minha cabeça, assim, bem viajando, né? Já que o setor em que eles estão interessados é o energético. Está cortando, José. Paraste? Acho que caiu. Caiu. Pede. Em relação a esse movimento, né, dessa reforma gerencial e até mesmo essas características que a gente vê que foram citadas, como a gente poderia, digamos assim, diferenciar esse movimento reformista em essência de um governo gerencialista, né? Dentro desse modelo do gerencialismo, dentro desse
vou usar a palavra lobby que se faz, né? Daquele modelo patrimonialista que nós tínhamos de início da administração pública, que a gente parece que dá uma volta, maquia a forma e uso da máquina pública e volta para o início, onde as pessoas que definem, elas se utilizam dessa máquina pública para, digamos assim, né? Só mudaria realmente era o poder de iniciamento das estruturas. Eu vejo que a gente uma reforma, ou tem duas reformas no meio disso, né? Dois modelos de reforma no meio disso, administração pública, mas dentro desse modelo de privatização, onde a gente tem as agências que, como foi falado aqui, as receitas e, obviamente, a gente tem os beneficiados por essas determinações. Na verdade, a gente tem um modelo misto entre patrimonialismo e gerencialismo, né? Então, eu acho que tem um problema assim, aí, Fred. Supor que o que está apresentado como argumento para a reforma do Estado é verdadeiro. Entende o que eu estou querendo dizer? Supor que aquele diagnóstico que é apresentado ali é correto. Supor que os problemas da administração pública se devem a que ela seja patrimonialista e burocrática. Eu, particularmente, defendo a burocracia, tem um texto meu aí, defendo a burocracia debaixo d'água, entendeu? Não quero viver sem burocracia. Viver sem burocracia é viver sem regra na administração pública, viver o ambiente do arbítrio, né? Cada um faz o que quer e quem pode manda, quem não pode obedece, né? Então eu quero regra, quero burocracia. Então, o diagnóstico ali é dizer que a burocracia atrapalha, que o nosso problema é sermos burocráticos, né? Então, nós precisamos ser gerenciais. Que nós somos uma sociedade de corte patrimonialista. Somos. Não, perdão, dizer que a administração pública é patrimonialista. Alto lá. A sociedade brasileira tem traços patrimonialistas. Então, como é que tu faz uma reforma e diz que tu vai... Estou brincando contigo, Fred. Não, sim, eu entendi. Mas botar junto, assim. Como é que tu vai fazer uma reforma e vai eliminar só da administração pública um traço que é um traço cultural da sociedade brasileira? Cultural, exatamente, é. Então é uma falácia, tu entende? E não poderia acontecer. Então, para mim, o discurso da... Aí, oi! Olá! O discurso, muito bem, conseguiu. O discurso, eu tenho 2 netos que passam 2 manhãs comigo aqui. Ontem eu tive que dar uma aula de manhã e eram 2 crianças passando aqui o tempo todo, mas eu deixo, viu? Se eu tentar, eu enlouqueço se eu tentar controlar. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Só para me desconcentrei. Então, são 2 coisas falsas. Uma é que tu poderia ter uma administração pública não patrimonialista e uma sociedade patrimonialista. Então, o nosso esforço é superar o patrimonialismo como sociedade, né? E dentro da administração pública vai ser uma consequência, né? O outro é que é melhor uma administração pública gerencial e não uma administração pública burocrática.
Na administração pública gerencial, o patrão te manda para a rua a hora que tu quer, mesmo que tu esteja fazendo tudo direitinho, mas ele precisa cortar custo. Ou ele não gosta de ti, ou ele não gosta entender o outro patrão. Sabe? Então, eu acho que aí é que está, para mim, o grande problema. Eu tenho grandes problemas com esse discurso que sustentou. Claro que também com a organização, mas como esse discurso impregna, porque é a ideologia, né? Como esse discurso impregna e convence as pessoas de que sim, que a administração gerencial é melhor. Né? Exatamente, é uma coisa assim que a gente não tem um aprofundamento de discussões, e até quando tu levanta bandeiras distintas a isso, né? Hoje a burocracia se tornou um termo totalmente pejorativo, né? Então a gente traz dentro de um regramento, a gente tem que respeitar um certo regramento. Quem trabalha dentro do setor público sabe disso, né? Existe todo um regramento legislativo que a gente tem que respeitar, e ao mesmo tempo se vende a necessidade de um livre-arbítrio gerencial em cima das decisões políticas. E a gente muitas vezes entra em combate, inclusive com políticos, exatamente para explicar que a coisa não é bem assim. Né? E que eles mesmos podem ser prejudicados se eles quiserem agir. Exatamente, é isso mesmo. É isso, pessoal. Muito boa conversa. Acho que ela não consegue mais voltar, né? Pessoal, alguém mais? Professora, uma última colocação aqui, bem no momento em que eu comecei a fazer minha pergunta. Voltar. A minha internet me derrubou no exato momento em que eu comecei a falar, eu consegui restabelecer. Sem câmera, de repente funciona. Isso. Então, o que eu estava trazendo é que essa questão assim, de o quanto a economia e essas forças privadas e tal, né? Aí assim, eu consegui ouvir a senhora responder que não, né? Que não teriam essa capacidade de interferir, né, a tal ponto no Estado, porque senão a gente fica numa sociedade muito frágil, né? Assim, se a gente ficar muito à mercê dessas grandes forças, né? E agora, quando eu retomei aqui, vocês estavam falando sobre a administração gerencial versus a administração burocrática. Também concordo, né, com essas disfunções da burocracia, que a burocracia tem disfunções, e com base nisso ela acaba se tornando pejorativa, mal interpretada, odiada, né, porque a grande massa só entende a burocracia como a fila, como o SUS que não funciona, como a repartição emperrada, enfim, mas sim, ela é necessária, até porque essa burocracia ela é a base para manter, assim, o funcionamento da própria legislação, né? Tu tem que seguir leis, tu tem que ter documentos, tu tem que ter procedimentos, processos, blá, 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 né? Todas essas coisas. E aí, tô lembrando aqui de uns processos seletivos que eu andei vendo por aí, inovadores, né? Dentro dessa lógica da administração gerencial, que tem tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto a nível federal, através do ENAP, que o estado diz assim, olha, nós estamos com uma vaga, a última que eu vi era federal, nós estamos com uma vaga na SOF, né, na Secretaria de Orçamento Financeiro, enfim, a SOF lá que gerencia todo o orçamento. A gente está com uma vaga na SOF para trabalhar em Brasília, se você é um profissional, se interessa, assim, oferecendo como se fosse um LinkedIn, né, assim, dando aquele status de gerencialismo. Com um valor irrisório, assim, dentro do que tipo, R$6.000 para uma coisa Brasília, né? Porque daí tu também fica pensando, o mercado privado tá pagando tão pouco, né? Que isso seria um salário interessante, de repente, para alguém. Mas daí a gente se questiona, tá? É uma função estatal com um salário razoável, né? Tendo em vista o salário mínimo. Mas o que te dá essa garantia de que sim, foi o candidato mais qualificado? Porque daí parece assim, continua um patrimonialismo, né, como a senhora falou, porque a gente não sabe se não é alguém com QI que vai para lá, né, não se tem acesso a esse, né? Então, assim, o concurso público, muitas vezes ele é muito combatido, ele é questionado, ele é, né?
mas ele ainda é uma forma minimamente burocrática, extremamente burocrático, né? Quem faz concurso sabe de toda a burocracia que tem um concurso, todos os procedimentos, mas ainda é uma das formas que a gente tem de garantir que não vai ser um apadrinhado político que vai ocupar aquela vaga da SOF. Porque daí ela tem um caráter de administração gerencial. Ah, não, nós estamos captando profissionais no mercado. Mas isso se confunde muito, né? Então, de fato, a gente nunca vai deixar de ser patrimonialista num passe de mágica, né? É verdade. Sobre aquela tua questão, deixa eu me explicar melhor. O que eu quis dizer foi o seguinte: não é que os agentes internacionais não queiram financiar, não queiram influir nas regras, até para participar de processos licitatórios internos nos países mais favoráveis aos seus interesses, enfim, aos grandes grupos econômicos em setores estratégicos. Mas é que os países e ainda os setores mais frágeis, as organizações de trabalhadores, etc., ainda tem mecanismos de proteção e de defesa, né? Então, eles querem que isso seja uma linha, que é um processo de mão única, né? Que ele seja automático, que eles consigam, já é outro departamento, né? Mas que sim, que esse é um esquema de lobby, né? De pressão para mudar a legislação, etc. Claro que sim. Pessoal, vamos terminar então. Um prazer estar com vocês hoje. Eu estou à disposição se vocês quiserem seguir conversando, qualquer material que vocês precisem. O material que vocês têm para as leituras é muito complementar dessas coisas que nós estávamos falando. Eu acho que esse texto para completar isso que nós falávamos, dos momentos de reforma, o texto da Elvia é muito interessante, o texto da tarefa. Para complementar esse tema de como, de repente, um processo específico, que é o da criação da empresa de hospitais, ele aprofunda um aspecto muito crítico da reforma, que é o outro exercício. Enfim, os textos e as tarefas estão organizados no sentido de aprofundar as informações iniciais que estão oferecidas no material didático. Tá?